Vamos estar falando acerca do cristão e o mercado de trabalho. Tema muito importante para os dias atuais, um tema importante para todos, porque o mercado de trabalho, como se apresenta, e a nossa posição que ocupamos nele, com certeza vai influenciar toda a nossa vida. Então, temos que entender o mercado de trabalho, temos que entender o nosso momento histórico, como chegamos até ele e qual é a nossa posição. Qual a posição que devemos tomar ante as oportunidades que Deus tem criado. Então, o cristão e o mercado de trabalho é o tema que estaremos estudando agora. Então, para ter uma visão geral acerca do que vamos falar, tem aqui esse pequeno índice. Então, tem a base bíblica para uma abordagem sobre a importância do trabalho. Então, primeiro eu quero construir o conceito de trabalho. O que vocês têm em mente acerca do conceito de trabalho? Quando vem o tema trabalho na sua mente, qual é o conceito que você atribui a ele? Ele tem um conceito positivo ou negativo na sua mente? Como você lida com o trabalho? É isso que nós discutiremos logo. O cristão e a sua contribuição no mercado de trabalho. Agora você, cônscio do conceito bíblico de trabalho, você saber se posicionar como um servo de Deus e como uma serva de Deus ante o mercado de trabalho, as oportunidades e os riscos. Sarah Divina aparece aqui, a minha esposa, a irmã Ana Carla, vai trazer também um ponto específico acerca da mulher cristã no mercado de trabalho e também os riscos que ela corre. A evolução do trabalho na história. Aí você vai entender o contexto, como que chegamos até as conquistas que temos hoje, como que isso foi construído ao longo da história. A importância do trabalho para o indivíduo e a sociedade. Nós vamos ver os direitos adquiridos, que temos que fazer uso deles para o nosso bem-estar. E, finalmente, a nova fase do mercado, a importância da atuação da mulher cristã. Então, já construindo o conceito do mercado de trabalho, temos a base bíblica para uma abordagem sobre a importância do trabalho. Ao seu ver, falar acerca de trabalho é falar sobre bênção ou maldição. Então, o primeiro conceito que a gente quer trabalhar é a questão do trabalho na sua mente como uma oportunidade de bênção de Deus ou simplesmente um fardo que você carrega ao longo da sua vida. Você tem que estar muito consciente acerca das oportunidades que Deus te dá, acerca do posicionamento que você tem que ter diante delas. Por exemplo, na peregrinação no deserto, o povo acabou de sair do Egito, da escravidão do Egito. Lá eles não tinham qualquer oportunidade, eles não tinham qualquer esperança de ascensão social. Eles estariam sempre naquela camada social inferior, que é a escravidão. Então, olhando nesse foco aqui, nesse prisma, o que Deus fez pelo povo? Deus tirou o povo de um estrato social baixo, que não havia possibilidade de ascensão, trouxe eles para a liberdade. Então, a ação de Deus os libertou daquela escravidão. Mas a partir desse momento que eles são livres, eles têm que tomar uma posição ante os desafios. Qual foi o primeiro desafio que eles encararam? A peregrinação no deserto. Depois enviaram espias para ver a terra, porque a promessa era Canaã. Canaã era prosperidade, Canaã era tranquilidade, Canaã era segurança social, Canaã era segurança para ele e para as suas gerações. Era isso que era Canaã. Se a gente pegar essa simbologia, a gente transfere ela para a nossa vida. O que é Canaã para você? É a sua casa própria? É a sua estabilidade? É um emprego melhor? É salários melhores? Agora, Deus cria oportunidades. Esse é o papel de Deus. Deus cria oportunidades. Você tem que se posicionar diante delas. Qual a posição que você tem que tomar? 10 pessoas tomaram uma posição derrotista. Como foi a posição derrotista deles? Eles olharam unicamente para as dificuldades. O povo da terra é gigante, o povo da terra é cruel, a terra está cercada de muralhas, a terra está cercada de dificuldades. Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Agora diga para mim, em que momento aparece a fala daqueles habitantes dizendo que eles eram gafanhotos? Eles não disseram de momento algum. É a visão deles acerca de si mesmos. Eles viam a si mesmos como gafanhotos diante daquele povo. Se você tem esse
tipo de visão acerca da sua capacidade, da sua potencialidade, você vai ser comparado a esses 10 espias. Agora, veja só a opinião de dois deles. Eles viram a mesma coisa que os outros viram, só que eles chegaram a conclusões diferentes. Por quê? Exatamente porque eles confiaram no Deus que tirou eles da terra do Egito. Deus não fez um milagre tirando da terra do Egito. Deus não fez um milagre abrindo o mar vermelho. Deus vai fazer mais um milagre. Como? Fazendo você chegar até os seus objetivos, fazendo você alcançar uma ascensão social, fazendo você alcançar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. Então você tem que ter uma posição. A posição do cristão tem que se basear em fé e atitude. A fé no sentido de olhar para o seu Deus como um Deus que proporciona vitória. E a atitude, o quê? Você, a partir da fé que você tem no seu Deus, agir sobre ela. Porque não foi Deus que empunhou armas e entrou em Jericó. Não foi Deus que matou as pessoas que estavam lá e teriam que ser tiradas da terra. Eles tinham que pegar em armas e ir para cima daquilo que eles tinham que conquistar, mas sabendo que por trás deles está a mão de Deus, a ação de Deus. Assim é a ação do cristão. Então o trabalho ele pode ser ao mesmo tempo bênção ou maldição. Nós temos uma plateia aqui que pode estar dividida entre alguns que encaram o seu trabalho como uma grande maldição. Nós temos aqui, por exemplo, a imagem dos navios negreiros. A imagem dos navios negreiros que transportavam os escravos da África para cá. Então eles eram transportados aí em condições subhumanas. Eles ficavam meses nesse porão do navio, sem alimentação adequada, sem água adequada, com a sujeira produzida pelo funcionamento do seu organismo, e todas lançadas ali, doenças diversas, além do drama psicológico que eles sofriam por estar sendo arrancados da sua terra. Isso aqui é uma maldição. É um ponto de vista negativo acerca da esfera do trabalho. Isso aqui é escravidão. É da onde Deus tirou o povo de Israel e é da onde Deus tira diversas pessoas de uma situação de escravidão. E aqui nós temos as diversos tipos de profissões representadas. Eu não quero aqui trazer uma visão do sentido: essa que é empregada doméstica é uma situação inferior, esse que é um advogado é uma situação superior. Não é o nosso objetivo aqui. Não é o nosso objetivo. Todas as pessoas no ofício de desempenho, na profissão em que estão ligados, podem agir dentro dessa profissão como uma oportunidade de bênção ou transformá-la em uma maldição. Elas podem agir das duas maneiras. José foi jogado no calabouço, José foi jogado numa prisão, mas por causa da visão que ele tinha de bênção em relação a tudo que ele realizava, ele transformou um ambiente nocivo em um ambiente benéfico para ele, por causa da atitude dele. Então, o que nós estamos focalizando aqui? Atitude, ação. A ação do cristão dentro do seu contexto. E a partir da ação que ele tem no seu contexto, ele vai ter ascensão, ele vai ter crescimento, melhoria do seu status e mudança para um status melhor. É isso que nós estamos focalizando aqui nessa palestra. Então, bases bíblicas aqui, porque eu quero que você tenha fundamentos bíblicos para isso que nós estamos trabalhando aqui. O trabalho é um projeto de Deus para a humanidade. A primeira verdade que você tem que conhecer. O trabalho está dentro dos grandes projetos que Deus desenvolveu para nós. Então, esse é o original do trabalho. Nós temos que conceituar o trabalho a partir desse ponto de vista. Do ponto de vista de que o trabalho é uma oportunidade criada por Deus. Então, por exemplo, o texto de Gênesis 2, 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia o quê? Não havia homem para lavrar a terra. Então, a partir desse ponto de vista, você vê, o homem coopera com Deus. O homem coopera com Deus na manutenção da criação. Então, o conceito original do trabalho é esse. É cooperatividade entre Deus e o homem. Deus como criador e o homem como mantenedor. Então, o conceito original do trabalho é esse. O homem cooperando com Deus, tornando-se alguém útil e participante da obra de Deus. Você tem que fazer do seu trabalho isso. Você tem que olhar para o seu trabalho com uma outra visão. Se a pessoa que está do seu lado olha para o seu trabalho, trabalha numa função semelhante à sua, e diz: isso aqui, perdão a palavra, isso aqui é uma desgraça. Isso aqui é uma coisa sem futuro.
isso aqui é uma coisa que vai acabar com a minha vida, eu não vou ter nada aqui. Isso é uma visão pessimista, e é uma visão que não trará progresso. Agora, tomara que você tenha o devido cuidado para deixar que essa visão pessimista fique apenas comendo. E você olha, o que você faz? Você lava a louça? Você vai no chão? Você administra uma empresa? Você está no mercado? A maneira como você olha para essa oportunidade vai dizer se você vai crescer ou não. É essa a questão. Você olha para aquilo como um ponto de partida, aonde Deus vai começar a levar você degraus acima, ou você simplesmente amaldiçoa o lugar. Abraão, Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, e ser uma bênção. Ele fala para Abraão ser, você entendeu? Qual é a sacada de Deus na questão? Não é para você ter bênçãos. As pessoas às vezes querem bênçãos. É para você ser a bênção, para você abençoar o lugar onde você está. A partir desse contexto que você é uma bênção, você atrai a bênção para si. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então nós temos duas noções aí: produtividade e prosperidade. Produtividade e prosperidade. Muitas pessoas têm produtividade, mas nem todos são prósperos. Produtividade produz dinheiro, trabalho. Mas onde ela chega com isso? Muitas das vezes ela apenas acumula, mas ela não sabe desfrutar, ela não abençoa, ela não é uma bênção dentro do contexto que ela está, mas ela apenas acumula. E é onde o conceito de produtividade fala: quem é a pessoa próspera? Uma pessoa próspera, uma pessoa propícia. O próspero, por exemplo, é Isaac peregrinando em Gerar. Deus fala para Isaac: não desça para o Egito, permanece em Gerar. E aí Isaac vai e cava o poço. Abimeleque vem e cerca, toma o poço dele, fecha o poço, né? Aí Isaac vai para outro lugar e abre outro poço. Isso se repetiu até o momento que Abimeleque cansou de perseguir Isaac e fez um tratado com ele. Agora você entendeu qual foi a ação de Deus? Isaac não foi quebrar o pau com Abimeleque. Isaac, ele sabia que enquanto ele estivesse debaixo da orientação de Deus, a bênção de Deus está com ele. Assim é o cristão. Se você está na direção de Deus e você está agindo debaixo da graça de Deus, a mão do Senhor está com você. O que você tem que fazer? Ser responsável onde você está e agir debaixo da direção de Deus. Agir debaixo da direção de Deus. Abençoar o lugar que você está. Porque aí o que acontece? Mesmo que se levantem perseguições contra você, pessoas querendo puxar o seu tapete, né? A bênção de Deus está com você, por causa da sua atitude, por causa do seu modo de ser. E Deus levanta pessoas para dar testemunho acerca de você, para proteger, resguardar a sua situação. Então, uma pessoa próspera, ela é propícia, ela é venturosa, como o Cristo fala, bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido. Então, muitas pessoas têm confundido produtividade com prosperidade. Então ele trabalha, se enfada, se cansa, como Eclesiastes fala: que adianta comer o pão de dores, né, mas não ter nenhum prazer, nenhum regozijo, não abençoar a vida de ninguém, não ser bênção para ninguém. Por que Deus abençoaria você? Você já se parou para perguntar nisso? Por que Deus abençoaria você? Por que Deus faria você prosperar? Será que se Deus fizer você prosperar, você vai simplesmente acumular e vai se esquecer de Deus e dos outros? Ou será que se Deus te abençoar, você vai abençoar as pessoas que estão à sua volta? Por que Deus abençoou Abraão? Porque Abraão era uma bênção. Aqueles que estavam em volta de Abraão eram atingidos pela bênção dele. Então esse tipo de conceito que a gente tem que entender. A prosperidade é isso: propício, venturoso, afortunado, feliz, conforme o dicionário em português de Francisco Oliveira. Então, a ação do pecado que torna o trabalho um fardo pesado. A gente vai começar a entender exatamente que o conceito negativo de trabalho não está associado à origem do trabalho, do conceito de trabalho, mas sim à queda do homem, à ação do pecado. A partir da ação do pecado da humanidade que vem as distorções, os desvios. Então são esses desvios que causam toda a injustiça social que encontramos aí. Então o cristão é consciente disso. Ele sabe, ele vai olhar de um ponto de vista diferente para o trabalho. Ele vai olhar de uma outra forma, ele vai saber aonde sai a injustiça. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás
comerás a erva do campo, do sol ao teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, toda a injustiça social advém dessa origem: o trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil, a miséria, né, a destruição da natureza, a escravidão humana. Eles têm uma origem não no conceito de Deus do trabalho, mas sim na distorção, exatamente no desvio do conceito que Deus implantou acerca do trabalho. Então tudo isso é decorrência exatamente desse desvio. E o cristão, consciente de que ele é um representante de Deus, de que ele participa do reino de Deus, ele tem que combater, ele tem que ser o primeiro a combater isso. Porque nós estamos falando aqui para empregados e para empregadores. Nós estamos falando aqui para empregados e empregadores. O empregado tem que abençoar o lugar onde ele está. E inclusive Paulo fala acerca dos servos. Paulo não combateu diretamente a escravidão, mas Paulo combateu o centro da ideia da escravidão. Qual é o centro da ideia da escravidão? Que existem homens melhores que outros, que existem homens que nasceram para mandar e outros para obedecer. Paulo combate exatamente a ideia central da escravidão. Paulo fala que todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo. Carta de Paulo a Filemão: receber ele não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Essa é a ideia que iria arrebentar com o conceito de escravidão, que iria entrar dentro da legislação e modificar todo esse conceito. Então, isso quem deu à humanidade foi exatamente a palavra de Deus. O trabalho faz parte do plano perfeito de Deus para a humanidade. Já a exploração do trabalho, em benefício de alguns privilegiados, é fruto do desvio do plano original. Mas a Bíblia nos dá o caminho para andarmos conforme o propósito original de Deus. Então, o cristão, consciente da sua responsabilidade, como empregado, ele tem uma atitude de abençoar o lugar que ele está. Como empregador, ele tem a obrigação de agir a partir do padrão de Deus de justiça. É isso que queremos trazer aqui. O que a Bíblia nos dá de subsídio? A defesa bíblica da justiça do trabalho. Deuteronômio 24, 14. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. Isso é um conceito bíblico que antecede todo o direito trabalhista que hoje possa estar em vigor. Antecede tudo isso. Isso aqui saiu da caneta de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui era muito avançado, muito avançado. Nem o código de Hammurabi, que era contemporâneo disso aqui, nem o código de Ur-Nammu passava nem perto disso aqui. Isso aqui é o que Deus revelou para Israel, porque era patrimônio exclusivo dele. E esse patrimônio de Israel passou para a igreja. A igreja é herdeira disso aqui. Quando discutimos direito de trabalho a partir das leis, você tem a consciência dentro de você de que você participa disso há muito tempo atrás. Isso aqui é patrimônio bíblico para nós, para a igreja. É herdado de Israel. A Bíblia foi o primeiro código de leis a prever o descanso semanal. O descanso semanal. Deuteronômio 5,14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Deus. Olha só: não farás nenhum trabalho nele, nem tu, o judeu, o escolhido de Deus, circunciso, nem teu filho, nem tua filha. Até aqui está normal, tranquilo. Agora aqui começa a parte especial, a parte que Deus revelou a eles e que se diferenciava de tudo. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, nem o teu servo até a tua serva, nem o teu servo nem a tua serva. Descanse para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Ou seja, Deus traz, através da sua lei, da sua palavra, a noção de igualdade, a justiça social, já implantada a partir desse primórdio aqui, patrimônio bíblico, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O Senhor iguala tanto o Senhor judeu, dono de escravos, quanto os seus servos que estavam debaixo do domínio deles. Então, seguindo aqui mais quesitos, temos Deuteronômio 24,14. Não oprimirás o diarista, pobre, necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. Tiago 5 reproduz a mesma noção. Eis que o jornal dos trabalhadores que separam as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que separam
entrar nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Você vê aí Tiago reproduzindo a mesma noção de justiça social no Novo Testamento. A Bíblia foi o primeiro código a prever a indenização por tempo de serviço. Deuteronômio 15, 13. E quando deixares ir livre, não despedirás vazio. Então, isso aqui é coisas que Deus trouxe para você, né, por meio da sua palavra. A Bíblia condena a inércia. João 5, 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. A noção de trabalho como realização. Será que você olha para o seu trabalho como realização da sua vida? Como forma de ascensão social, como forma de abençoar e ser abençoado? É isso que preferimos trabalhar aqui, essa noção, esse conceito, que você leve esta fé para o seu trabalho, que você aplique ela na sua vida, para que você consiga abençoar e crescer. 2 Tessalonicenses 3. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, né? Que se alguém não quiser trabalhar, não coma. A dignificação do homem através do trabalho, do homem ser digno do pão, ser digno da subsistência do trabalho. Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então isso aqui são subsídios bíblicos. A partir daqui, vou passar rapidamente, que eu quero passar já a oportunidade para marcado, acerca da evolução histórica do trabalho. Então o trabalho como conhecemos hoje levou séculos. Por quê? Porque aquilo que era subsídio bíblico, projeto de Deus, foi abandonado, foi colocado de lado. Já estava na Bíblia, mas foi abandonado, foi colocado de lado em vista da ganância humana. Então a escravidão, desde tempos imemoráveis, a humanidade conviveu com esse desvio do propósito de Deus. O homem era considerado como um objeto de outro, que o comprava ou vendia e se beneficiava de seu trabalho. Infelizmente isso persistiu no mundo até o advento da Revolução Industrial do século XVIII, e aqui no Brasil, até 1888, ainda a prática da escravidão aqui no Brasil. Feudalismo, uma época onde teve algum avanço já, mas ainda muita limitação. Havia o regime de servidão, não havia ascensão social, e o servo estava ligado ao feudo, dominado pelo senhor feudal, que lhe dava proteção militar e política em troca da corvéia. 1/5 da produção do servo era do senhor. 1/5 da produção do servo era do senhor. E o que acontece? Existia apenas duas classes sociais: a classe rica e a classe pobre. Não havia classe média. Então o que acontece? Havia os servos que trabalhavam em prol de manter o senhor feudal e com isso ter a proteção militar, e o senhor feudal e a aristocracia, que eram os parentes dele, que dominavam e que eram donos de terras. A evolução do trabalho ao longo da história, a Idade Média, surgimento das corporações de ofício, com trabalhadores divididos em mestres, donos das oficinas que integravam as guildas, corporações de ofício, companheiros, trabalhadores livres que recebiam salário, e aprendizes, jovens que trabalhavam para aprender um ofício. Começa a surgir a noção de ascensão social, mas muito limitada ainda, muito limitada. Primeiro entrava-se como aprendiz, quando se capacitava, tornava-se companheiro, que é onde você ia receber salário a partir de então, só a partir de então, e aí você teria que estar associado a uma corporação de ofício. Não se podia trabalhar com quem se quisesse, onde quisesse. Tinha que estar ligado a uma corporação de ofício e pagar imposto ao mestre. Revolução Industrial. Pois vinha a escravidão, mas trouxe outros abusos. Jornadas que chegavam a... Qual é o limite da jornada de trabalho hoje? 8 horas é o limite. 8 horas é o limite. Pode passar? Pode, mas tem algumas ressalvas, alguns problemas. E a questão da hora extra, né? Exatamente. Mas a jornada aqui era 16 horas. Por quê? Quando surge a Revolução Industrial, não existe nenhum controle estatal. Então, os industriais faziam o que queriam, com os empregados e com as fábricas. Eles eram donos dos meios de produção. Você quer trabalhar na minha fábrica? Quero. Então, se vira. Você vai ter que trabalhar 16 horas e você não tem direito a nada, só salário. Só. Isso é por isso que a humanidade passou até chegar até nós.
jornadas que chegavam a 16 horas, acidentes de trabalho constantes, salários miseráveis, nenhuma garantia social, trabalho feminino mal remunerado e trabalho infantil. Aqui tem um filme de Charlie Chaplin que retrata satiricamente a questão das leis do trabalho, né? E ambiente desumano, diversos tipos de atentado contra o trabalhador. Então essa é a questão da Revolução Industrial, que traz alguns benefícios, mas aí com esse quadro temos o quê? As lutas sociais, as grandes greves. Quando começam a surgir as grandes greves e as grandes revoltas, o povo começa a quebrar muitas fábricas, o governo passa a se interessar sobre a chamada questão social. E depois da Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 e 1918, surgem as primeiras constituições. Então nessa época não havia Constituição Nacional, o que hoje temos, a nossa Constituição, que rege todas as leis da nação. Nessa época, antes da Primeira Guerra Mundial, não tinha. Depois disso surgem as primeiras constituições que organizam inclusive o direito do trabalho. E aí temos a Constituição do México, foi a primeira. Alguém pode pensar, foi Estados Unidos, foi Inglaterra, não. Surpreendente isso aqui. O México foi o primeiro país a elaborar uma Constituição e a se preocupar com o direito do trabalho. 1917, Constituição da Alemanha, de Weimar, de 1919. Tratado de Versalhes, aqui especificamente sobre o trabalho, sobre reger a justiça do trabalho. 1919, a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Carta del Lavoro, da Itália, 1927, sistema corporativista, foi criado, na verdade, dentro do fascismo de Mussolini e influenciou o Brasil durante muito tempo, quando havia um sindicato único e não havia direito à greve. Importância do trabalho para o indivíduo e a sociedade, Organização Internacional em Defesa do Trabalho. Quando surgiu a ONU, em 1945, ela se alia à OIT. Então, essas duas organizações internacionais regem o trabalho hoje. Os países não podem praticar leis trabalhistas diferentes do que eles regem, porque entra a questão da ONU, da OIT e dos direitos humanos, da Organização Nacional dos Direitos Humanos, que rege hoje o que é o direito de trabalho das nações. Inclusive, o Tribunal Regional do Trabalho é um tribunal especial, não é um tribunal comum ou um tribunal civil, é um tribunal especial. No Brasil, já para encerrar, no Brasil, Constituição Imperial de 1824 aboliu as corporações de ofício. Isso aqui é uma noção de idade média ainda, aquilo que a gente passou na idade média. A Constituição de 91, com a participação dos imigrantes, fundam os sindicatos, mas eles não eram autorizados ainda, eram todos ilegais. A Constituição de 34, com Getúlio Vargas, traz, por exemplo, a carteira de trabalho, a CTPS, a carteira de trabalho e previdência social, com Getúlio Vargas. A CLT surge em 1º de maio de 1953, aqui é a consolidação das leis do trabalho. Aí você tem o quê? Todas as leis esparsas em diversas jurisdições são unificadas. Então, é um direito adquirido da população a partir dessa data. Constituição de 46, direito de greve, abolindo essa forma aqui de tratar. Agora o povo tem liberdade de lutar pelos seus direitos. E aí entra a questão, o trabalhador tem que ser consciente primeiro do quê? Dos seus direitos. Tudo isso aqui foi construído para quê? Por pessoas que lutaram por melhoria social. Agora, você conhecendo toda essa luta, eu espero que você busque saber, por exemplo, acerca dos seus direitos. Quais são os seus direitos? Quais são, por exemplo, eu tenho uma categoria sindical, o que ela diz? Leia a categoria sindical, o que ela determina, quais são os seus direitos, porque isso aqui foi conquistado para você por pessoas que lutaram ao longo da história. Essa é a noção que temos que fazer aqui. Constituição de 67, criação do FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então aqui está abolida aquilo que chamava-se tempo de casa. Quando a pessoa vai embora, ela pergunta: e o tempo de casa? Não existe tempo de casa, existe FGTS. E você tem que saber se a empresa faz o depósito ou não do seu FGTS. Por exemplo, quem não sabia, quem estiver 3 anos, há mais de 3 anos inativo, sem registro de carteira, pode sacar o seu FGTS. É só você levar a documentação correta na caixa e você saca seu FGTS. Constituição de 88 é a que está em vigor até hoje. Aqui temos 2 quadros, não vou me aprofundar nesse, porque eu quero passar a oportunidade. Temos 2 quadros aqui. Eu só vou destacar o seguinte, isso aqui, ó. Empregados no setor privado com carteira de trabalho e empregados sem carteira de trabalho no setor privado. Isso aqui é fruto do quê? Primeiro,
dessas conquistas. Muitas pessoas empregadas e recebendo seus direitos. Isso aqui, o que é? Isso aqui é exatamente muitas pessoas sendo exploradas. Sendo exploradas. Se alguém é explorado dessa forma, você tem que buscar os seus direitos. Você tem que buscar uma forma de sair dessa situação, de sair dessa exploração. Os seus direitos trabalhistas não estão sendo pagos. E outra situação aqui, conta própria. O que vem a ser isso? Muitas empresas, elas orientam o funcionário a mudar de sua categoria de funcionário registrado em carteira para microempreendedor individual. Só que muitas das vezes essa situação construída aqui do microempreendedor individual é na verdade uma usurpação, é na verdade uma burlação de direitos. Por exemplo, quando a pessoa torna-se um microempreendedor individual e continua vinculada à mesma empresa recebendo o mesmo salário, só que sem receber os direitos trabalhistas. Isso, na verdade, é uma forma de burlar os direitos dos trabalhadores. E aí, uma forma de você perceber que aquela pessoa não é um trabalhador, um microempreendedor individual, quando ela trabalha com onerosidade, quando ela trabalha com habitualidade e com subordinação. O que é isso? Onerosidade, ela tem que estar todo dia trabalhando naquela empresa com aquele horário. Habitualidade, exatamente um empregado que não vai uma vez por mês, uma vez por semana, mas ele tem que ter compromisso com a mesma empresa. E subordinação, quando ele recebe ordens. Então, muitas das vezes a pessoa muda de categoria de CTPS para microempreendedor individual para receber, quando vai receber o mesmo salário, vinculado à mesma empresa, só que a empresa não tem obrigação de pagar os direitos trabalhistas conquistados. Então, você tem que prestar atenção nessa situação. Se você, por acaso, está sendo lesado nessa situação. Isso aqui fala acerca do homem e da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, nós temos aqui, por exemplo, na construção civil, a grande maioria masculina, a minoria feminina. A serviços domésticos, a grande minoria masculina e a maioria feminina. Nesses dois polos, o que nós temos? Um trabalho que não exige ainda uma grande capacitação técnica. Então, uma pessoa com pouca capacitação técnica acaba tendendo para essas duas polaridades. Mas conforme ela tem mais capacitação, ela vem para esses quadros do meio. E aí nós vemos a mulher aqui. A mulher é a maioria da administração pública, que tem o quê? Exige mais o quê? Formação, estudo. Então, qual a formação? Com estudo, mais oportunidades. Mais oportunidades e melhores oportunidades. É essa a noção, que com certeza vocês já têm, mas aqui vocês têm também um reforço didático disso. Mais formação, mais capacidade. Quando a gente fala de inércia, não é só o fato de você não trabalhar, mas você se acomodar. Quando você se acomoda com uma situação, você é uma vítima muito certa do desemprego. Por exemplo, com essa crise que estamos vivendo, alguns setores estão perdendo muitos funcionários. Setores, por exemplo, da indústria. Se você se acomodou porque você tem um emprego na indústria, carteira assinada, você está na inércia. Por quê? Quando chega uma crise, os primeiros cortes estão nesse setor. Então você não pode ficar na inércia. Você está numa situação, está boa, busca uma melhor. Melhor, cresça, desenvolva. Essa é a mensagem que passamos aqui para a nossa parte. Faça a oportunidade. Boa noite, paz do Senhor para os irmãos. A gente vai dar sequência aqui falando do direito do trabalho, só que agora vamos falar mais para o foco da mulher no mercado de trabalho. E depois uma visão cristã do papel da mulher dentro do mercado de trabalho no viés cristão. A mulher cristã no mercado de trabalho ela vai se diferenciar um pouco da mulher secular, né? Inclusive, eu vou tratar disso um pouco mais na frente, mas eu peço que todas as mulheres, homens também que quiserem acompanhar, vejam, procurem no Google uma matéria sobre a Marcela Temer. Está dando muita polêmica essa matéria. Saiu na segunda-feira, até hoje já comentou na Band. É triste ver quantas mulheres estão se expondo por meio dessa matéria, porque elas não aceitam que uma mulher possa se comportar de uma forma recatada e ser dona de casa e sentir orgulho disso. Então, é um tema bem atual, vale a pena vocês procurarem. A gente vai tratar um pouco mais desse assunto daqui a pouco. Antes de entrar na palestra, eu queria só fazer uma apresentaçãozinha breve sobre mim, né? Bastante gente já me conhece aqui, eu já congrego há 16 anos nessa igreja. Eu tenho 32 anos, trabalho há 24 anos, trabalho desde os 8 anos de idade. E ao longo desse tempo que eu trabalho, eu tive bastante experiência em diversas áreas. Então, meu primeiro emprego é até por conta da idade de como trabalho.
administrativa e atualmente eu trabalho como assistente jurídica. Tive contato com pessoas de várias classes sociais, pessoas de classe A, B, C, D, e assim por diante. E a gente vê dentro das casas os reflexos de tudo isso que a gente vai tratar aqui. Da mulher que trabalha fora, da mulher que não tem um companheiro em casa, qual que é o reflexo disso dentro da família? E quais são as opções que a mulher ela tem hoje? Então, uma breve introdução histórica, o Júnior já falou bastante, a oração pincelada rápida. Evolução histórica do trabalho da mulher. Então, no princípio, o plano de Deus e também a história, ela traz a mulher com o papel principal de dar à luz, cuidar dos filhos, do esposo e do fundamento da casa. Nos tempos bíblicos, algumas mulheres desempenhavam, além desse papel doméstico, alguns papéis que tiveram bastante destaque. Podemos citar, por exemplo, Débora, que ela era profetisa, juíza, e ela exerceu também o papel de general naquele episódio que Baraque se negou a ir com ela. Então ele era o general, ela falou que Deus tinha dado a vitória na mão dele, e ele falou que se ela não fosse, ele não iria. Então, nesse caso, ela tomou a frente do exército e ela regeu aquele povo. Então é um papel que até hoje, para uma mulher, eu ainda não vi uma mulher na frente de um exército em meio de guerra. Então ela foi bastante ocupada na sua época. Outra mulher também que teve bastante destaque foi Esther. Ela foi uma grande estadista ao lado do seu esposo Assuero, e ela livrou o povo judeu do genocídio, porque se não fosse a intervenção de Esther, aquele povo teria um grande problema. Claro que Deus levantaria outro salvador, como o Mardoqueu falou, mas Esther foi essa mulher que estava lá no lugar certo, na hora certa, e teve firmeza para tomar a decisão certa. Outra mulher também bastante conhecida é a mulher de Provérbios. Vale a pena depois olhar versículo por versículo, que é bem amplo o papel dessa mulher. Mas ela é uma negociante nata, fala que ela vê o terreno, ela olha, ela compra, ela planta. Então ela é uma mulher com conhecimento da agricultura. Ela também é negociante de tecidos, faz roupas, vende tapeçaria e simples. E além disso, ela é uma excelente dona de casa e cuida da família. Fala que o esposo dela e os filhos eles são honrados na cidade. Então é uma mulher que ela conseguia equilibrar o trabalho doméstico com o trabalho para a família para ela. Uma última mulher já no Novo Testamento é Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Eu acredito que Lídia, embora a Bíblia não fale, mas por não mencionar, eu acredito que ela pudesse ser ou solteira ou viúva, porque menciona que Paulo se hospedou na casa de Lídia. Se ela tivesse um esposo, eu acredito que teria falado do esposo dela. E ela era uma negociante, isso era algo tranquilo naquele momento da história e para essa mulher. E isso não era indigno de forma alguma. Ela usou a sua renda para hospedar os servos de Deus. Nos séculos 18 e 19, com a Revolução Industrial, teve uma exploração muito grande feminina, porque ela era uma mão de obra mais barata, e ela também elas se expuseram a trabalhar jornadas de 16 horas, algumas até de 18 horas, em alguns casos. Porque o que acontecia? Como o Júnior falou, o empregador ele tinha máquina. Ele escolhia quem ia trabalhar. Se chegasse uma mesma vaga, um homem e uma mulher, se o homem pedisse 100 e a mulher pedisse 80, ele controlaria a mulher. Porque a máquina, ela substituiu a força humana. Então, uma mulher conseguiria com a manivela fazer o mesmo papel que o homem fazia com a força. Então, isso teve um grande desemprego da força masculina e uma grande massa de mulheres e crianças trabalhando dentro das fábricas. No século XIX, no século XX, eu esqueci de corrigir, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve uma substituição de valores, porque os homens eles foram convocados para a guerra, muitos deles morriam na guerra ou voltavam mutilados, e a mulher ela veio substituir essa força masculina. Essa cena que vocês estão vendo é um catálogo ao selo, e esse selo ele prestigiava as mulheres que davam a sua força de trabalho para manter o país em dia, para manter o país funcionando, porque precisava de médico, precisava de professor, tudo continuou. Inclusive as próprias fábricas de armas precisavam estar ativas. Tem um filme muito bom dessa época que chama A Lista de Schindler. Quem puder ver, mostra as crianças desmanchando pólvora, para fazer bala, para fazer experimento. É muito triste ver, mas vale a pena ver para uma noção histórica.
mulher ficou tomando conta do trabalho, foi mais ou menos uns 40 anos aí, e durante esse período ela aprendeu a fazer, ela aprendeu a arte. Só que aí no pós-guerra já não era mais interessante para o país, os países de modo geral, que essa mulher tivesse no mercado de trabalho. Porque agora os homens voltaram e eles queriam de volta essa casa. E queria também salário do que eles deixaram. Só que aí essa mulher já não quer mais voltar ao papel anterior. E aí entra um grande conflito, ela já não quer mais ser conhecida como uma rainha do lar. E aí a gente começa a ver, não sei se alguém aqui conhece aquele seriado seriado Mad Men, que passa por na cultura, ele retrata um pouco esse período, pré e pós-guerra. Então, as várias propagandas maciças daquela mulher, de lacinho, toda a boquinha na geladeira, dos eletrodomésticos que foram criados para a rainha do lar, tudo isso era uma propaganda bem massa para fazer essa mulher voltar a querer cuidar da casa como algo prioritário, que ela não queria mais. As filhas, então, começam a querer trocar o lar para dominar o mundo. O movimento feminista sobre pretexto de direitos iguais acaba gerando competição entre homens e mulheres, e entre mulheres que trabalham fora e as mulheres que decidem continuar sendo do lar. Que aí entra o caso da Marcela Temer, que eu falei, que teve grande polêmica, porque muitas feministas, muitas mulheres, que nem aderiram a nenhum grupo, mas elas não aceitam o fato de que algumas mulheres optem por não trabalhar fora. Então eu até tive que criar um Twitter, eu me manifestei e não consegui segurar, porque é muito absurdo. Você tem que ter o direito de escolher quem você quer ser. Se você quer ser uma dona de casa, é um direito seu. Se você quer ser uma mulher que trabalha fora, é um direito seu. Então uma pessoa que tem direito de oprimir a outra, ou de humilhar a outra na escolha dela. Então vai depois dessa matéria da Marcela Temer aí. A situação atual da mulher no mercado de trabalho. Esses gráficos que são do IBGE são um pouco desatualizados, porque essas pesquisas vão ser muito longas, então elas não saem atualmente. Essa pesquisa foi realizada em 2009 e ela visa fazer um quadro comparativo sobre a participação da mulher e do homem em diversas áreas. É o mesmo quadro que o Júlio usou anteriormente, e eu destaquei os mesmos pontos, eu destaquei a administração pública. Por quê? A administração pública, ela se mostra como um campo muito bom para a mulher trabalhar. Porque depende unicamente de capacidade intelectual. Então, se você se prepara, faz um concurso, você passa no concurso, é um trabalho de meritocracia, então quem faz melhor vai ser melhor conhecido. Geralmente tem as melhores situações de trabalho, segurança, horário, férias, regulamentação sobre maternidade. O ambiente público é uma das melhores áreas para a mulher trabalhar. Felizmente, apenas 70% das mulheres ocupam nessas vagas, né? Tem bastante espaço para a gente ganhar. E os homens ainda não estão tão qualificados para também entrar nessa área, que é uma área do ambiente masculino. Então, quanto mais nós nos qualificarmos, a gente pode alcançar vagas melhores para aquelas que desejam trabalhar fora de casa. O serviço doméstico ele ainda aparece como uma das opções mais abrangentes para a mulher. Porque até mesmo no meu exemplo, desde 8 anos que eu comecei a trabalhar nessa área, é uma área que às vezes a mulher ela já aprende em casa, com a mãe, com as irmãs, então ela acaba desenvolvendo isso com mais facilidade do que as outras áreas que exigem mais técnica. Uma outra área também muito boa para trabalhar é a área de serviços. E aí você inclui cabeleireiro, você inclui manicure, muitas áreas onde mulheres estão vendo também uma chance de empreender. Então elas deixam de ser empregadas e elas criam o seu próprio estabelecimento e elas passam a ganhar diretamente no fruto do seu trabalho. A vantagem da área de serviços é que dá a essa mulher a possibilidade de conciliar a família e o trabalho. Então, muitas mulheres estão entrando por esse meio, pelo meio empreendedor, inclusive agora com a facilitação do MEI, que é o microempreendedor individual. Para quem ainda não conhece, você paga uma taxa pequena de R$50 por mês e você tem todos os benefícios da Previdência Social a partir do primeiro pagamento, assistência à maternidade a partir do 10º pagamento. E você deixa de ficar preso à situação trabalhista, que às vezes é uma situação de exploração, principalmente para a mulher. Então, aqui é aquele mesmo quadro, só que agora no outro formato. A mulher, então, no setor público, ela está chegando a representar quase 54%. Eu, como meta, tenho plano de ser juíza da vara do trabalho, se Deus quiser eu chegar lá. Eu acompanho cada nomeação da juíza da vara do trabalho. Então, toda semana eu recebo boletins. Eu estava
profissões que são mais adequadas para o sexo do que para o outro. Eu defendo a igualdade de direitos, não a igualdade de gêneros. Homem e mulher jamais serão iguais, eles terão direitos iguais, mas nunca serão iguais. Então, um exemplo que eu cito, né, o versículo de Coríntios, todas as coisas que são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas que são lícitas, mas nem todas edificam. Então, antes de você pensar que caminho você vai tomar, será que esse caminho edifica? Será que essa vaga vai te fazer bem? Uma experiência pessoal que eu tive em 2009, eu estava numa empresa há 4 meses e eu ia ser promovida a gerente. Era uma coisa maravilhosa, meu salário ia duplicar, quadruplicar. Só que na época eu tinha 2 anos e eu teria que viajar. E foi uma escolha muito difícil para mim, porque o dinheiro era bom, o emprego era bom, eu conseguia dar conta, mas eu tinha minha família. E eu tive que fazer uma escolha muito séria. Eu escolhi não aceitar. Depois de conversar com ele, e a consequência disso foi que eu fui demitida. Então eu perdi, tanto a vaga que eu já tinha, quanto a vaga que eu iria conseguir, mas naquele momento foi a melhor decisão, porque hoje, se eu tivesse aceitado, talvez eu não tivesse nem um casamento nem meu filho. Porque a escolha era para viajar, era de cobrança, era querida, era incompatível com o papel de mulher casada e com filho. Talvez em outro momento, se eu fosse uma mulher solteira, seria a chance da minha vida, mas não era para mim naquele momento. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. A Bíblia, ela não vai registrar muitos fatos de mulheres trabalhando fora, porque o contexto era outro. Mas hoje, se você tem tempo, se você não vai prejudicar sua casa, te aparece uma oportunidade condizente com a sua moral cristã, você pode trabalhar. Agora tem limite. Por exemplo, embora seja lícito uma mulher trabalhar como frentista à noite, não é conveniente. Devido ao fato da mulher se expor a risco de assalto e assédio sexual. Muitos postos de gasolina, inclusive, eles usam roupas extremamente sensuais para usar a mulher como um apelo. E muitas mulheres deixam de ser usadas por isso, às vezes por necessidade. Muitas não encontram uma profissão. Mas se você pode, se você tem condição de ter outro trabalho, evite. Evite para você não correr riscos tanto da sua imagem moral quanto física também. Uma mulher, por exemplo, que dirige linhas noturnas, tem muitas linhas noturnas agora. Se ela puder pegar uma linha diurna, é melhor para ela, porque a gente sabe que tem muito risco. Estupro é um crime que acontece a cada minuto em São Paulo e em todos os estados do Brasil. Então, para quem uma mulher vai correr o risco de ficar numa linha de ônibus à noite só para provar que ela pode? A gente sabe que ela pode, só que será que convém? Então, a mulher deve procurar um emprego que traga segurança financeira, física e moral. Não use a sua imagem como objeto de captação de clientes. Perdas e ganhos dessa relação da mulher no mercado de trabalho. Aqui nós estamos vendo exatamente um exemplo disso. São mulheres na construção civil. Pode? Pode. Desde que ela consiga entrar numa empresa que respeite ela como funcionária, que tenha um ambiente adequado para o trabalho, que ela saiba se impor, que é um ambiente também muito masculino como nós vimos, pode sim. Aqui é um grupo de mulheres, então a mulher nesse meio, ela vai fazer o quê? Com a habilidade que ela tem de se relacionar, ela torna mais fácil o gerenciamento de equipes e de projetos. Então a mulher ela tem uma facilidade muito grande de perceber, como o Adriano mesmo falou na palestra anterior, elas falam muito, elas se expõem muito, então ela acaba pegando rapidamente o perfil das pessoas. Enquanto que o homem às vezes vai montar uma equipe mais igualzinha, porque se parece, a mulher já vai pegar um de cada tipo, e essa variedade às vezes ela vai agregar na empresa. Então, é uma qualidade da mulher, o homem também pode desenvolver, mas principalmente essa habilidade relacional é mais marcante na mulher. E isso é útil para muitas empresas. O seu instinto cuidador trabalha de forma preventiva e evita decisões arriscadas. Por ser mais intuitiva, muitas vezes ela enxerga oportunidades de soluções onde os outros não veem. Uma mulher também, como o Adriano falou, e a gente sabe disso, ela chega no ambiente, em questão de 10 segundos, ela filtra tudo o que está acontecendo, roupa, aspecto das pessoas, e o homem é o objetivo. Ele chega lá na porta e olha para tudo. Às vezes pergunta do lado, você viu fulano? Não vi. Ah, estava no celular, não vi. Então, essa mulher ela tem essa percepção global. E o homem ele é bem objetivo. Tem suas vantagens também. Graças a Deus. Então, o que acontece? Às vezes o homem, com seu objetivo, ele vai na primeira ideia que tem, que nem sempre é a melhor. Então, no mercado de trabalho, no mercado financeiro, às vezes tem essa situação. E a mulher não, ela já vai pensar, será que é melhor? Aí ela começa a ver todos os ângulos para depois tomar decisão. Então, isso também às vezes é muito no ambiente de trabalho. E ela enxerga o todo. Então, isso a gente desenvolve desde casa. Você está em casa, você atende o filho, o marido, a mãe liga, a vizinha fala e você consegue dar atenção a
todas. E a mulher desenvolve isso muito bem no trabalho. Como ela é a maioria da sociedade, muitas sociedades, no Brasil, por exemplo, é de suma importância a sua representatividade em todas as esferas, executiva, legislativa e judiciária. Na América Latina, nós temos 6 mulheres mandatárias de governo. Então, temos mulheres na Costa Rica, no Chile, na Argentina, Trinidad e Tobago, Jamaica, e tivemos também a Dilma aqui no Brasil. O que ela fez com a oportunidade dela é outro mérito. O fato é que a mulher conseguiu chegar na presidência e isso deve ser louvado. O país que deu essa abertura para a mulher trabalhar. O que ainda falta conquistar? Igualdade racial. Eu achei chocante quando eu vi uma matéria de uma mulher que ela é coordenadora da ONU aqui no Brasil, ela falando que a diferença de salário entre uma mulher branca e uma mulher negra chega a ser mais de 50%. Isso é um absurdo, porque nós somos um país mestiço, nós não temos brancos ou negros, nós somos mestiços. Mas ainda hoje uma mulher branca não sai levantada para procura do mercado de trabalho. Então é algo que tem que se acabar, tem que desaparecer essa situação, porque ambas têm a mesma qualificação, ambas têm a mesma dignidade, tem que ser tratada de forma igual. A igualdade salarial, então, é irônico, né? Mas a mulher está vestindo uma nota de 10, o homem está vestindo uma nota de 20. Na realidade, a diferença é um pouco maior na vida real, infelizmente. A mulher vai vestir uma de 10 e o homem uma de 40 se existisse. Porque a diferença salarial entre o homem e a mulher é aproximadamente 30%. Essa média, infelizmente, ela não é local, ela é uma média mundial. Em outros países também o trabalho da mulher é pouco reconhecido, e um dos poucos países que tem assim, uma melhor situação financeira, parece que é a Suíça, e também tem uns poucos países, são 3 países que eles têm uma situação abaixo de 25% da diferença, mas a maioria é entre 25 e 30%. Então a gente tem que lutar também para que isso seja mais equilibrado no nosso direito do trabalho. Igualdade de cargos gerenciais, normalmente também uma mulher negra e um homem branco. Então já existe o choque da mulher e do homem em cargos gerenciais. Às vezes a mulher é colocada em todos os cargos, chega na gerência e coloca um homem, sendo que às vezes tem a mesma mulher com a mesma qualificação. Por quê? Porque muitas empresas ainda têm medo de colocar uma mulher na gerência e os homens não serem submissos à ordem dessa mulher. Porque o Brasil ainda é um país muito marcado pelo machismo, então essa ideia vai demorar um pouco para mudar. E essa desigualdade, ela amplia quando essa mulher é uma negra. Então é muito complicado a situação do negro aqui no Brasil. Existem muitas políticas que favorecem, políticas de cotas, que inclusive muitas empresas elas estão começando a adotar políticas de cotas para admissão para poder evitar essa diferença social. Riscos da mulher dentro do ambiente de trabalho. O assédio moral e sexual. Infelizmente, muitas mulheres ainda sofrem diariamente com assédio moral e sexual. Assédio moral e sexual. Nesse caso, o que eu ia fazer é o seguinte. Antes, deixa eu separar o que é assédio moral e sexual, porque muita gente confunde. O assédio moral é o conhecido rigor excessivo. Inclusive, é um dos motivos para romper o contrato de trabalho e receber as verbas rescisórias. O rigor excessivo, ele se qualifica de diversas maneiras. Então, aquele cara, aquele gerente que ele chega, ele é impulsivo, ele bate na mesa, ele grita, ele xinga o funcionário, isso é assédio moral. Pode ser cometido com ambos os sexos, com qualquer pessoa. E o assédio moral ele se qualifica geralmente de cima para baixo. Então, é de um superior para um nível hierárquico. Inferior. O assédio moral ele é punido pela lei do trabalho, você precisa ter prova, de preferência testemunhal para conseguir essa prova diante do juiz. Mas às vezes também é possível provar por meio de e-mail, de mensagem, tem vários tipos de prova. Mas a principal é a testemunha que tenha visto esse assédio acontecendo. O assédio sexual já é um pouco mais difícil a prova, porque normalmente ele ocorre de forma sorrateira. O assédio sexual ele se dá com investidas, com assédios verbais, com mensagens, com situações que constrangem a mulher ou o homem, porque o assédio também existe no papel masculino. Foi aceito há pouco tempo o assédio sexual masculino, até então ele era do homem para a mulher, do chefe para o empregado. Hoje já tem muitos juízes que acatam da mulher para o homem e do empregado para o patrão também. Então, muitos funcionários eles geram uma situação de assédio sexual, ou então dão a entender que querem ter algum tipo de relacionamento com o chefe, e após que denunciam o chefe como se fosse um assediador. Então,
vida sexual. Tem mulheres que, conforme vocês falam no culto, que o cara chega, dá um elogio e ela dá um sorriso. No outro dia, ele vai aumentar a intensidade daquele elogio. No terceiro dia, ele já vai sair de chamar ela para o hotel. Então, se você não concorda, seja claro, eu não concordo, eu não aceito isso. Então, você tem que servir, não tem que ter vergonha de servir. Devido ao fato de muitas mulheres serem imorais, infelizmente, na hora eu procurei a palavra, não achei ela imoral mesmo. Tem muitas mulheres que elas não estão se dando valor. Muitos homens que também não têm moral, não têm caráter, eles acabam dando dores por essas. Inclusive as casadas, inclusive as evangélicas. No ambiente de faculdade também é um ambiente que você fica estarrecido com o que você vê. Então, por conta dessas mulheres que não estão zelando pela sua imagem, todas as demais correm risco. Então, o cara, ele vai tentar, cada você dizer, eu não sou assim, eu sou diferente. E aí, no mesmo jeito que você é diferente, ou ele vai parar com o meu, ou ele vai parar com o mal. Mas cabe a você dizer isso. Deve ser bom, mostre que você é diferente. Não se expõe a situações de risco, como ficar sozinha com um homem no emprego novo, ou aceitar caronas quando não for acompanhada de um grupo. Então, é muito arriscado, às vezes, principalmente as meninas que trabalham no escritório, às vezes trabalham no escritório de um médico, de um dentista, uma de um advogado, das 7 horas da noite, o cara quer que faça hora extra, e fala você sozinha. Arranja uma desculpa e vai embora. Pelo menos até você descobrir que tipo de pessoa é essa. Ou se vai ficar sozinha, se realmente é jeito, se faz parte do seu trabalho, tenta deixar uma porta aberta, tenta deixar um celular aberto. Se acontecer alguma coisa, você está prevenido. Não tratar os colegas ou chefe com muita afetividade ou cuidado, pois podem ser mal interpretados. A mulher, naturalmente, a mulher que está equilibrada com o seu jeito feminino de ser, ela acaba sendo muito afetiva, sendo mãe, querendo ser mãe o tempo todo. Só que os marmanjos da empresa, eles não vão te ver como mãe, eles vão entender outra coisa. E aí você pode acabar gerando uma confusão, e para você sair dela é um pouco mais complicado. Então, o ambiente de trabalho é a relação formal. É aperto de mão, é tchau, boa noite, bom dia, acabou. Mais do que isso, não se pode comprometer. Nenhum emprego vale mais do que a sua dignidade e a sua fé. As perdas da entrada da mulher no mercado de trabalho. A perda do contato com a família e da criação dos filhos, que passam grande parte do tempo em creches, escolas ou com terceiros. Vocês podem ver pela foto que essa criança está meio perdida, olhando assim o que está acontecendo, e a mãe está tentando dar o colo para ela e fazer trabalho. Coisa bem possível. Ela nem vai fazer coisa bem feita nem a outra. 72% das mulheres, 32% das mulheres que trabalham fora, sentem culpa por não ter tempo para cuidar dos seus filhos. E como é que essa culpa ela é resolvida? Com Playstation, com doce, com festa, com mesada, com pescado, com batalha, que leva essa mãe a trabalhar mais para poder cobrir mais a culpa que ela tem por não estar no valor do filho. Então, cada uma de nós tem que analisar o quanto está valendo a pena sair para trabalhar fora. Então, é muito particular, não tem como eu dizer para você, vale a pena sair, vale a pena ficar. Cada um tem que decidir qual é o seu momento, do que a sua família precisa, do que você precisa para estar bem. Será que vale a pena você trabalhar todo domingo, todo feriado, e seu filho não ter contato com você? De repente você olhar e seu filho já está um adolescente e você fala, o que eu fiz? Cadê o meu filho? Mulheres acabam tendo estresse e esgotamento físico e mental devido à sobrecarga e à culpa. Outras acabam trazendo reflexo negativo do trabalho, que prejudicam o casamento e também o trabalho. E aí ela vai acabar sendo aquela mulher frustrada, que ela não é realizada no caso, e ela não é realizada no trabalho, porque nós somos um todo. Se alguma área não está boa, ela vai refletir em algum momento. Muitas mulheres que trabalham fora de casa ainda cometem erros como 1. Perda da identidade feminina. Assumem comportamentos masculinos no trabalho e no lar, tirando do marido seu papel principal e deixando de ser a ajudadora idônea criada por Deus. A mulher deve estar ao lado do homem, não atrás ou na frente, não em cima ou embaixo, mas ao lado. Então, a libertação feminista, o movimento feminista trouxe muitos direitos para mulheres, isso é negável. Eram necessários? Eram necessários. Só que eles perdem a força e o argumento deles quando eles tentam dizer que a mulher é melhor que o homem, ou que a mulher está acima do homem, ou que a mulher não precisa do homem. Nós precisamos de todos, somos um grupo, a humanidade, todos são necessários, ninguém vive sozinho. Então, não tem como você competir e dizer, sou mais forte, eu vou fazer. Você tem o seu papel, e se você fugir dele, você nem é mais mulher, nem é mais homem, você é um ser e não sabe o que é, um ser sem identidade. Então, muitas vezes, essa mulher, que ela é extremamente competente no trabalho, ela
ele é o provedor, ele é o chefe da casa, e às vezes ele se choca com essa mulher que está no mercado de trabalho. Como é que a gente resolve? Aí tem que haver um equilíbrio. Eu vou trabalhar fora, eu vou conquistar lá fora, mas eu queria que você pague o papel. Então tem que ter muito equilíbrio nessa hora. Outras, na ânsia de crescer rápido no mercado do trabalho, acabam usando armas erradas. Usam de engano e de sensualidade para se promover. Mas essas não chegam muito longe, pois não passam seriedade e credibilidade necessária para cargos de confiança. Mas as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Nesse ambiente de cobrança, que foi um ambiente que eu trabalhei por algum tempo, um ambiente extremamente promissor, eu vi coisas absurdas, negociação de corpos, como se fossem produtos para serem promovidos, e você fica assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir sair daqui. Porque se essa pessoa está fazendo tudo isso para se promover e eu não estou fazendo, eu não vou conseguir. Só que aí você vê que o trabalhar de Deus você se destaca. Nessa empresa mesmo que eu fui promovida há 4 meses, que eu não aceitei a promoção, o meu gerente ele ficava no salão do lado, ouvindo tudo que a gente fazia. E eu era uma das únicas cobradoras de 16 pessoas que continuavam cobrando o mesmo na ausência dele. E um dia ele me perguntou, como é que você faz isso? Eu não estou aqui na sala, você está fazendo. O que você faz? Eu lembro que eu respondi que estou chocada. Eu falei, porque tudo que eu faço para o Senhor. Ele falou, que Senhor? Eu falei, meu Senhor Jesus, eu não faço para você. Eu faço para o meu Senhor. Ele ficou perplexo. Ele falou, nunca tinha ouvido ninguém falar isso. Mas é o que é a nossa realidade. Tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça a Ele, a Deus Pai, por tudo que vocês fizerem. Então, o seu trabalho não é para você, não é para o seu chefe, é para o Senhor. Então, não importa se o seu chefe está vendo, se ele não está vendo, o seu local de trabalho é um local de bênção, é um local de testemunho. A pessoa, quando ela olha para você e ela vê que você trabalha, além do que estão te pedindo, além do que estão fiscalizando, ela vai ver algo diferente, aí ela vai ter curiosidade. E eu achei, então, mas por que você faz assim? Por que você podia ter pego aquele troco que estava ali dando governo e você não pegou? Aí você fala, porque eu faço para o Senhor. Eu não preciso enganar o meu Senhor. O Senhor agradece a oportunidade em nome de Jesus.